No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos momentos mais marcantes do final da Segunda Guerra Mundial. Preparem-se para uma história cheia de descobertas, libertações e os horrores dos campos de concentração. Após a rendição incondicional das tropas nazistas que pôs fim à guerra na Europa, a população civil restante da cidade de Schweinfurt, Alemanha, foi reunida em praça pública para ser examinada por homens do núcleo de contra-inteligência que estão alerta contra sabotadores e outros elementos perigosos como parte do G2, o núcleo de contra-inteligência que opera em conjunto com a AMG, que já confiscou todas as armas e equipamentos de rádio dentro da cidade. Os civis com mais de 60 anos de idade são separados dos outros. Se passarem pela triagem, eles terão permissão para retornar para suas casas. Schweinfurt foi invadido pela primeira vez em 11 de abril pela 42ª Divisão de Infantaria do Exército Americano. Barras de ouro e obras de arte escondidos são encontradas em uma mina de sal nos arredores do vilarejo de Merkers. Oficiais do Terceiro Exército Americano fazem um inventário dos tesouros que foram removidos de Berlim para o depósito do vilarejo de Merkers. As quase 200 toneladas de ouro são relatadas como sendo virtualmente toda a reserva restante de ouro da Alemanha nazista. O esconderijo da mina de Merkers foi descoberto pelas tropas americanas no início de abril de 1945. As malas continham uma variedade de objetos de valor. Descobriu-se que o Reichsbank estava comprando alianças de ouro, dentes de ouro e outros itens saqueados tomados pelos nazistas de suas inúmeras vítimas civis. Obras de arte valiosas estão incluídas no conjunto de tesouros roubados pelos nazistas. Aproximadamente 400 pinturas raras são encontradas. Remover os tesouros da mina de sal de Merkers foi uma operação difícil e levou mais de 24 horas. Mais de 60 caminhões foram necessários para o transporte de todo o material para um ponto central de armazenamento, ficando à disposição dos aliados. Em Nordhausen, a 3ª Divisão Blindada, que tomou a cidade em 11 de abril, rapidamente continuou seu avanço, e antes que uma administração aliada pudesse assumir, a população de Nordhausen ficou fora de controle. Muitos cidadãos de Nordhausen saquearam lojas e residências enquanto andavam pelas ruas. Eles foram parados pelos soldados americanos armados e forçados a entregar os bens roubados. Nessa multidão estão incluídos civis poloneses libertados, russos e italianos, bem como os alemães locais. Os saqueadores são bloqueados antes que possam fugir, mesmo relutantes. Quase todos são obrigados a entregar os artigos roubados. Com o tempo, a ordem completa é restaurada. Tropas do 9º Exército libertam um campo de prisioneiros de guerra para oficiais franceses em Seehorst, Alemanha, cerca de 35 milhas a sudeste de Münster. Os libertados acenam das janelas de um prédio de 3 andares, dão abraços, tapinhas e beijos nos soldados libertadores. Os oficiais americanos e franceses veem as cores de ambas as nações hasteadas sobre o campo. Cerca de 400 a 500 oficiais franceses foram presos por quase 5 anos no campo de prisioneiros de guerra de Seehorst. Eles sabiam da aproximação das forças de libertação americanas, pois um aparelho de rádio foi contrabandeado para o campo e os franceses ouviam noticiários diários apesar do risco das severas penalidades para tais delitos. O campo de trabalho escravo em Nordhausen, Alemanha, é libertado pela 3ª Divisão Blindada do 1º Exército Americano. Neste campo, pelo menos 3.000 prisioneiros políticos morreram nas mãos brutais das tropas da SS.
Os soldados americanos prendem os criminosos alemães que ainda estavam no campo. Cerca de 2.000 prisioneiros ainda estão vivos, e muitos deles fracos demais para se mover jazem entre os mortos, onde conseguiram sobreviver. Nordhausen foi um depósito de escravos considerados inaptos para o trabalho nas usinas subterrâneas de bombas e em outros campos e fábricas alemães. Esses esqueletos humanos são principalmente poloneses e russos, com um número considerável de franceses e outras nacionalidades também incluídos na lista do campo. Equipes médicas americanas evacuam os sobreviventes. Eles serão tratados em hospitais aliados. Aproximadamente 600 alemães do sexo masculino com paz são forçados a ajudar no enterro dos corpos encontrados no campo. Um padre administra os últimos ritos dos mortos enquanto os cadáveres estão sendo levados para a encosta para o enterro. A maioria das vítimas estava presa por até 5 anos, passando fome e sendo mortos por espancamento ou por metralhadora pelas tropas da SS. No campo de Ohrdruf, perto de Gotha, Alemanha, os generais Eisenhower, Bradley e Patton fizeram uma inspeção do alto comando no local onde mais de 4.000 prisioneiros políticos foram assassinados em 8 meses. Este campo foi libertado pelo Terceiro Exército do general Patton. Durante a inspeção, prisioneiros demonstram para os inspetores as torturas que muitos deles sofreram. Jipes dos Estados Unidos entram em Penig. Sobreviventes húngaras torturadas e feridas são inspecionadas por médicos. Muitas ambulâncias da Cruz Vermelha e sobreviventes são colocados em macas. Um grupo de congressistas norte-americanos foi convidado para ver as atrocidades e foram informadas pelo general Eisenhower sobre o tratamento bárbaro que aquelas pessoas receberam nos campos de concentração alemães. É quase inacreditável. Quero que vocês vejam por si mesmos e sejam os porta-vozes dos Estados Unidos. Em Penig, Alemanha, um campo de concentração invadido pela 6ª Divisão Blindada, que continha principalmente prisioneiros húngaros que eram pessoas ricas e estimadas em seu país natal. As mulheres mostram as cicatrizes de uma existência miserável sob o regime nazista das prisões. A Cruz Vermelha Americana cuida dos internos atingidos. Os casos de tuberculose e tifo são numerosos. O hospital para o qual as mulheres são removidas pertence à Força Aérea Alemã, sob a supervisão da Cruz Vermelha Americana. Os nazistas são obrigados a ajudar e cuidar dos pacientes. Essa transferência de vítimas dos campos de concentração acontece em 17 de abril. Neste celeiro em Gardelegen, um assassinato em massa foi perpetrado por tropas da SS. Prisioneiros foram queimados e mortos a tiros pouco antes da entrada das tropas americanas. Apenas alguns conseguiram sobreviver, e em 19 de abril, os cidadãos de Gardelegen são forçados, nas pontas de baionetas, a marcharem até o cemitério carregando pás e cruzes de madeira. O exército decreta que eles cavarão sepulturas individuais para cada um dos trabalhadores, escravos e prisioneiros políticos. Cada sepultura terá 6 pés de comprimento, 6 pés de profundidade e 3 pés de largura. Em um relatório oficial encaminhado do Quartel-General Supremo Aliado, este campo é denominado como uma fábrica de extermínio contendo fornos, tendo uma capacidade máxima de descarte de cerca de 400 corpos por dia em turnos de 10 horas. Todos os corpos eram reduzidos a cinzas de ossos. O campo de concentração de Buchenwald é frequentemente lembrado não apenas pela brutalidade e pelos horrores que abrigou, mas também pela resistência e coragem de seus prisioneiros. Durante os anos de operação, houve várias tentativas de sabotagem por parte dos detidos, que arriscavam suas vidas para prejudicar o esforço de guerra nazista.
Entre os atos de resistência estavam a fabricação de armamentos defeituosos e a sabotagem de maquinário essencial para a produção militar. Estas ações, embora muitas vezes pequenas e clandestinas, demonstravam uma resiliência notável frente à opressão implacável. Além disso, o campo tinha uma complexa rede de comunicação clandestina que permitia para os prisioneiros trocar informações com o exterior. Esta rede foi crucial para a organização de revoltas internas e para informar o mundo sobre as atrocidades cometidas dentro dos muros de Buchenwald. A resistência organizada culminou em abril de 1945, quando os prisioneiros, sabendo da aproximação das forças aliadas, conseguiram assumir o controle parcial do campo, o que facilitou a libertação pelos americanos poucos dias depois. Este ato de resistência final simboliza o espírito indomável dos detidos, mesmo nas condições mais desumanas. Após a libertação, Buchenwald tornou-se um símbolo duradouro dos horrores do regime nazista e da necessidade de lembrar e aprender com o passado. Sobreviventes do campo desempenharam papéis importantes na educação sobre o Holocausto e na promoção dos direitos humanos. Museus e memoriais foram estabelecidos para preservar a história do campo e honrar as vítimas. Buchenwald, como muitos outros campos de concentração, serve como um lembrete sombrio das profundezas da crueldade humana, mas também da capacidade de resistência e esperança diante da opressão. Há muitos rostos sorridentes no início da visita, e de acordo com os relatos, a princípio os alemães agem como se isso fosse algo encenado para seu benefício. Então, as evidências de horror, brutalidade e indecência humana são mostradas. A exibição de pergaminho em uma mesa é um abajur feito de pele humana. Grandes pedaços de pele foram usados para pintura. Fotos, muitas de natureza obscena. Há duas cabeças que foram encolhidas para 1/5 do seu tamanho normal. E outras exibições de origem nazista são mostradas para os habitantes da cidade. A câmera registra as mudanças nas expressões faciais conforme os cidadãos de Weimar partem. Este campo de concentração foi o primeiro a ser visitado pelos 10 homens do Congresso americano designados. Um fator que foi muito notado foi a aparência bem alimentada e bem vestida da população civil alemã desta área. Alemães capturados totalizam mais de 300 mil, incluindo um grande número de comandantes de tropas e divisões rendidos com seus homens ao longo de toda a frente ocidental. A captura de prisioneiros no mês de abril de 1945 é em média 70 mil diariamente. Dentro deste universo estão 7 generais alemães que se renderam junto com o que restou das suas tropas. Meninos em uniforme nazista, alguns aparentando ter apenas 12 anos, e mulheres que participaram de baterias vazias e serviram como manipuladores de munição, também estavam entre as tropas rendidas. No vídeo podemos ver também um ex-soldado tcheco sem camisa supervisionando homens da SS e da Gestapo durante a rendição ao exército aliado. Ele tem um número de campo de concentração tatuado em seu braço. O exército nazista, em seu auge, era composto de cerca de 8 milhões de homens. Quase 3 milhões se renderam para os aliados em um período de 3 dias. Período que precedeu a rendição incondicional da Alemanha, que aconteceu apenas no dia 7 de maio de 1945. A rendição formal do então recém-criado 510º Batalhão de Tanques Royal Tiger, em 15 de abril, marcou o fim da resistência alemã. Veículos e homens ficaram sob custódia do 3º e do 94º Regimento da 99ª Divisão de Infantaria do Exército Norte-Americano.
Com as cabeças abaixadas, as equipes dos alardeados Royal Tigers ficaram diante de seus captores americanos, acompanhando a entrada de blindados aliados em Bolonha, na Itália. A queda deste importante batalhão nazista marca uma fase final das operações, levando ao colapso das forças nazistas na Itália. Bolonha tinha uma população de 246 mil pessoas em tempo de paz. As tropas que compartilharam a captura do 510º Batalhão de Tanques Royal Tiger são as 34ª e 91ª Divisões do 5º Exército, o 2º Núcleo Polonês do 8º Exército e o Grupo Langiano Italiano. A chegada em Bolonha do general Mark W. Clark e oficiais graduados do comando do 15º Grupo de Exércitos é acompanhada com euforia pelos moradores da cidade. O general Clark descreveu esta vitória como o começo do fim na Itália. No domingo 29 de abril, a cessação das hostilidades é arranjada sob a rendição incondicional assinada por 2 oficiais alemães em trajes civis. Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia são representados liderados pelo tenente-general W. D. Morgan, chefe de gabinete do Marechal Alexander. Os termos exigiam a imobilização imediata e desarmamento das forças terrestres, marítimas e aéreas do inimigo no norte da Itália e partes da Áustria. Um tenente-coronel alemão assina em nome do coronel-general Heinrich von Wittinghoff, comandante-chefe nazista. O evento aconteceu no antigo Palácio de Verão dos Reis Napolitanos em Caserta. O assistente pessoal de Heinrich Himmler e general da Waffen-SS na Itália, Karl Friedrich Otto Wolff, assina pelo lado alemão. Em nome do comandante supremo aliado, o general Morgan, colocou seu nome nos artigos de rendição. Estima-se que 1 milhão de tropas alemãs estão envolvidas na capitulação pelos termos do instrumento de rendição. A guerra pela Itália termina ao meio-dia de 2 de maio de 1945, 5 dias antes do fim da guerra na Europa. Aproveito para convidá-lo a apoiar nosso canal e garantir a produção de mais vídeos informativos como este. Você pode contribuir adquirindo um ou mais livros dentre os listados na descrição, o que nos ajuda a manter nosso compromisso com a divulgação de conhecimento histórico e reflexão sobre temas relevantes. Agradecemos por sua dedicação e interesse, e esperamos que esta jornada enriqueça sua compreensão da história e da humanidade. Obrigado mais uma vez e continue conosco juntando os fragmentos da história.